Como manter vivo o sexo na terceira idade? E quais são os problemas masculinos que podem ocorrer com o envelhecimento? Tudo isso você vai descobrir no Depois do Jeans de hoje. Não saia daí. Vamos conversar com o Dr. Mário Pedro dos Santos, urologista e andrologista e autor do livro O Sexo do Homem Idoso. Doutor, vamos começar o assunto falando um pouco da sexualidade na terceira idade. Como é que funciona isso a partir do momento que a pessoa começa a envelhecer? O homem, né, especialmente. O impulso sexual, ele acompanha o ser humano, homem e mulher, durante todas as décadas da vida. Então, o homem da terceira idade, 60, 70, 80 anos, ele tem direito a exercer essa sexualidade. Até porque a própria Organização Mundial de Saúde fala que a sexualidade é um marcador de saúde. Então, aquele homem idoso que é saudável, seguramente ele vai ter uma vida sexual. Quando o impulso sexual acaba, diminui, desaparece, provavelmente essa pessoa está doente. E existe uma idade que pode ser considerado um marco nessa modificação, principalmente da vida sexual masculina? Sim, é em torno de 45, 50 anos. Porque tudo que rege a sexualidade masculina é através do hormônio chamado testosterona. Esse hormônio ele é fabricado pelo testículo e é ele que dá toda a imagem masculina do comportamento, do desenvolvimento anatômico, etc. E essa produção de testosterona pelo testículo, ela inicia em torno de 4, 6 anos e vai até os 45 anos numa taxa ótima. Então, você tem um garoto, um menino e uma menina, que são iguais aparentemente, de costas você não identifica quem é quem, e quando a testosterona começa a ser produzida, o menino vira um homem, né? E a genitália aumenta, os pelos aparecem, a desenvoltura masculina, muscular também aparece, ele se transforma em um homem e começa a ter o desejo sexual e a praticar o sexo. Isso vai até em torno dos 45, 50 anos, quando o testículo cansa. Então ele começa a produzir menos testosterona, o que indica uma espécie de climatério masculino, igual ao que acontece com a mulher. A mulher vai ter uma menopausa também nessa faixa de idade. Só que na mulher realmente há uma parada de produção de hormonal e uma parada de produção de óvulos e ela se torna então infértil. O homem não. Há uma queda apenas e essa queda ele sente a diferença. Então aquele homem que pensava sempre em sexo, que praticava o ato sexual 2 a 3 vezes por semana, ele já não faz isso. A ereção já não é de uma qualidade tão boa quanto a que ele era acostumado. Então ele sente aquela diferença. Em alguns homens mais e em outros menos. A gente chama essa fase de DAEM, um distúrbio androgênico masculino, que é o termo melhor, porque o homem não para nem de ser fértil, nem para a sua sexualidade. E existe uma forma de contornar essa situação, estabilizar ou até de solucionar um problema como esse quando começa a acontecer? É o que a gente tem insistido. Todo homem em torno de 45 anos, ele deve procurar o médico, né, para ver essa questão. Então, a gente associa a visita ao urologista, mas pode ser um clínico, a um geriatra, a um endocrinologista, mas especificamente ao urologista, em todos os 45 anos, para ele fazer a avaliação prostática e a avaliação hormonal e sexual dele. Porque é interessante que essas duas alterações super importantes no homem, a queda hormonal e o aparecimento de doenças da próstata aparece na mesma época. Então, o homem aproveita a partir dos 45 anos para fazer a sua prevenção da doença de próstata e também conversar um pouco sobre as suas taxas hormonais, como está o seu comportamento sexual, etc. Doutor, o senhor percebe na vida, né, profissional que o senhor teve até hoje, chegando até hoje, que o homem procura menos, que ele é menos informado? Ele é menos informado, mas
recentemente, com todo o esforço da mídia e a queda de tabus, o desenvolvimento também da mulher, a mulher exerceu um papel muito grande em trazer o homem para o médico. Então, o homem está vindo bem mais ao urologista, né, nos grandes centros. É claro que se você for para interiores e cidades menores, ainda vai haver uma recusa em se conversar com o médico sobre próstata, sobre pênis, sobre ereção. Mas nas grandes cidades, como Brasília, por exemplo, a procura é muito grande. A gente pensando nessa condição, né, da vida sexual ativa, existe complicações orgânicas, né, que a gente vai até falar mais sobre isso durante o programa, mas existem outros componentes que podem também atrapalhar a vida sexual desse idoso? Claro, a função sexual é a função mais regida pelo aspecto psicológico. Então não é difícil você encontrar rapazes no início da vida sexual desde 18 anos com distúrbio de ereção, com distúrbio sexual, porque esses são os fatores negativos psicológicos que estão atuando. Porque, na verdade, no homem, pelo fato de ele ter que ter a ereção, a sexualidade dele é demonstrada mediante a ereção. Fica sendo uma carteira de identidade dele. E toda vez que você vai num contato sexual, você vai mostrar a sua capacidade sexual. E a sua capacidade sexual é a ereção. Isso gera uma ansiedade de desempenho, principalmente no rapaz que tem uma autoestima menor, um rapaz inseguro, um rapaz que não teve uma boa orientação sexual, um rapaz que se acha feio, se acha... Então, ele vai, neste momento de ato sexual, ele vai desenvolver uma ansiedade de desempenho tamanha que ele dá uma descarga de adrenalina. A adrenalina é um hormônio do susto, do medo, da covardia. Então, e no pênis, a adrenalina fecha o pênis, não faz com que o sangue entre no pênis. Então, ele tem o distúrbio de ereção. Isso acontece nos jovens, né? E também nos senhores, quando eles tentam aventuras, ou quando eles vão para uma nova conquista, ele está habituado com a parceira, um senhor de 60 anos que tem um bom desempenho com a sua parceira de normal, ele vai tentar uma aventura, a ansiedade daquele desempenho, de ele ter que mostrar uma ereção satisfatória para a plenitude dele e da sua parceira é tão grande que ele também libera adrenalina e o pênis não relaxa e, consequentemente, não entra em ereção. Isso é no jovem, dividindo, e nesses senhores. Aí vem, na faixa dos 40, 50 anos, começam a aparecer as doenças metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, e aí são doenças que atrapalham a função erétil e os remédios que são usados para combater essa doença também contribuem, né? É claro que a gente tenta ajustar melhores medicamentos que tenham menos efeito colateral para que esses pacientes consigam um desempenho sexual melhor. Doutor, esse assunto está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre sexualidade na terceira idade. Voltamos agora com Depois do Jeans, conversando com o Dr. Mário Pedro dos Santos, falando um pouco sobre a sexualidade do homem idoso. Doutor, voltando um pouco sobre aspectos psicológicos, o que pode interferir nessa vida sexual do homem idoso aí? Porque o homem idoso, ele tem a própria imagem corporal, ele sabe que está limitada já. E ele já observa que a qualidade de ereção dele já não é a mesma de quando ele tinha 20 anos, porque é natural. Todo o nosso corpo envelhece, inclusive o pênis, os órgãos receptores hormonais. Então, é difícil que um homem idoso ele tenha uma qualidade erétil e resposta erétil igual a um rapaz de 20 anos, apesar de que acompanha o imaginário masculino essa fantasia. Então, não é difícil você encontrar um senhor de 60, 70 anos que está com um novo relacionamento, geralmente com mulheres mais jovens, porque nós, homens idosos, temos atração por mulheres mais jovens, porque elas nos causam maior interesse, e ele já sabe que ele não vai ter aquele desempenho que provavelmente aquela garota espera. Isso já gera aquele mecanismo, né? Eu tenho medo, não vou conseguir,
e não consegue mesmo. Aí ele vai tentar uma outra ocasião fazer um desempenho excelente e ele não tem. Existe até no imaginário masculino senhores que gostariam de ter duas, três intercorrências sexuais com a mesma garota no mesmo momento, na mesma noite. É uma fantasia, porque a capacidade de você repetir o ato sexual no mesmo tempo, em 2, 4 horas, é característica do jovem. Jovem de 20 até 30 anos, que está na plenitude sexual dele. Mas acompanha alguns senhores essa ideia de que ele teria esse desempenho. Então, é preciso que ele se adapte à noção de que ele vai ter ereção, sim, mas não com aquela qualidade que ele imagina e que tinha aos 20 anos. E quando essas limitações físicas começam a acontecer, né, nessa condição sexual já alterada na terceira idade, o que aparece primeiro de alteração? Existe alguma situação que acontece primeiro? Claro, é a perda da qualidade erétil, né, que destrói o homem, né, quando ele vê que muitas vezes ele vai tentar tá tudo bem nos preâmbulos sexuais, mas quando ele vai penetrar, o pênis não está rígido o suficiente para penetrar. E ele insiste e não consegue. Aí, nesse momento, o homem se dá conta de que ele precisa de ajuda. Ou então ele começa a se esconder, que é o que acontece em muitos casamentos, né? Casamentos prolongados, de 40 anos, etc. O homem começa a não procurar mais a sua parceira e ela acha na fantasia feminina, havia e ainda há a noção de que então ele tem um amante e muitas vezes não é. Na verdade, ele está constrangido em várias vezes não conseguir uma penetração, porque o homem ele não vê o sexo como deveria ver, porque o sexo não é só penetração. Existem várias outras maneiras de ele se satisfazer sexualmente e satisfazer sua parceira. Mas há no imaginário masculino que se ele não penetrar, ele não fez sexo. Ele pode fazer tudo, manipulações, sexo oral, etc. Mas se não penetrar, ele não conseguiu, ele não fez um ato sexual. E quando ele não está conseguindo isso, que é a primeira reação, ele se afasta. E uma outra situação que o homem se assusta muito e que ele não é informado, justamente pelo fato de que o homem não conversa seriamente com o outro, ele conversa brincando, ele conversa aumentando, é a questão da ejaculação. Quando aquele senhor de 60 anos em diante, 70, ele observa que o ejaculado dele diminui. E em alguns homens quase que praticamente seca. Ou seja, ele tem toda a sensação do orgasmo durante o ato sexual, mas já não sai o líquido. E também ele fica desesperado, e é um dos motivos de procurar o médico aos 70 anos, querendo voltar a ejacular na quantidade que ele ejaculava, e não é possível mais. Por quê? Porque a próstata envelheceu, a vesícula seminal, a próstata e vesícula seminal são órgãos que produzem o sêmen, e eles envelhecem, o pênis também envelhece. Há estudos que mostram que a estrutura nobre do pênis, que é o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, você bota um pênis de um rapaz de 20 anos olhando histologicamente, é totalmente diferente de um homem idoso. No homem idoso, aquelas células nobres são substituídas por células de gordura, células epiteliais, etc. Então, o pênis do homem fica menos receptivo às influências hormonais, vasculares, etc. E existe tratamento para que melhore essa atividade sexual na terceira idade? Hoje nós falamos o seguinte, só tem distúrbio de ereção, problema sexual, o homem que é desinformado e que não procura, que não tenha condição de procurar. Porque nós temos todo tipo de tratamento para jovens, até senhores de 80, 90 anos, que a nossa longevidade está aumentando. E o que nós também queremos desmistificar é aquela noção de que o velho, ele não tem direito ao sexo, que ele é um velho assanhado, é um velho, digamos, tarado, essa coisa toda. Não. O homem ele deve exercer a sua sexualidade. Isso é muito bom e é saudável. É claro que ele tem que exercer eticamente. Doutor, em relação à terceira idade, que na mesa aqui nós temos alguns equipamentos que podem ser usados no tratamento, o que pode ser realizado também como tratamento para esses idosos? Vai desde a reposição hormonal simples até o implante de próteses penianas. Então nós vamos esperar um pouquinho, vamos falar disso no próximo bloco, a gente vai para um comercial e volta falando desses tratamentos para a terceira idade.
Continuamos agora com o nosso bate-papo com o Dr. Mário Pedro dos Santos, falando sobre a sexualidade do homem idoso. Doutor, nós paramos na etapa sobre os tratamentos, né? Falando sobre o tratamento para a pessoa idosa. O que o senhor pode falar, então, que existe hoje em dia para ajudar em relação a essa sexualidade? O homem idoso, na maioria das vezes, ele precisa de uma reposição hormonal. A reposição hormonal, o que é que ela vai proporcionar? Maior desejo, porque a questão sexual é o seguinte: se o homem não tem desejo, todo outro mecanismo de ereção não vai existir. É preciso que ele tenha um desejo para que ele entre em ereção, para que ele exerça a sexualidade, ejacule, etc. Não havendo desejo, tudo acabou. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a reposição hormonal, com todos os cuidados. Então, você não pode chegar numa farmácia e pedir hormônio e tomar. A reposição hormonal tem que ser rigorosamente feita com a avaliação médica por conta da próstata. Não havendo uma boa resposta, nós nos utilizamos das drogas eretoras orais. Elas são fantásticas, né? O que é que elas proporcionam? Primeiro que o homem, mesmo com ansiedade, ele vai ter uma boa ereção, porque a droga eretora, ela não leva à ereção, mas ela facilita a ereção, faz com que o homem tenha uma ereção mais duradoura e mais rígida, e que não se desfaça durante o intercurso, porque a pior situação de um homem, ele está penetrando e o pênis fica flácido. E a droga eretora oral, você vai usar por 1, 2 horas e não vai ter essa problemática. Entretanto, existem alguns homens que têm doenças graves, diabetes graves, ou sofreram traumatismos genital por acidente, ou então que operaram câncer de próstata e que fizeram a cirurgia radical, ou têm doenças neurológicas graves e que não respondem às drogas orais. Isso é um número pequeno de homens. Para isso, a gente tem as drogas eretoras injetáveis, que elas provocam ereção independente de o homem querer ou não. Porque a própria droga eretora oral, que você toma, que pode ser por 2 horas, por 4 horas, e tem drogas eretoras que você fica disponível, a droga fica disponível 2 dias, elas dependem de que o homem tenha desejo por aquela mulher, por aquele objeto, né, o objeto sexual dele. Então ele usa a droga oral, o pênis fica flácido. Ao momento que ele vê despertar o desejo por aquele seu objeto, ele vai ter ereção. Esta injeção aqui não. Você aplicou a injeção, isso aqui é um protótipo do pelo, você injeta no corpo cavernoso aqui e você vai ter ereção. Independente de ser seu objeto sexual ou não. E é imediata? 10, 15 minutos você vai ter por 2 horas, etc. E aí você tem a sua penetração. Né? Muitas vezes as mulheres não gostam, porque ela acha que ela não está sendo objeto da ereção, né? que a ereção está sendo farmacológica, mas o homem precisa disso e ele exerce dessa forma. Infelizmente, essa injeção ela está sendo usada como brincadeira por rapaziada, porque é receituário livre. Enquanto que o hormônio é receituário controlado, porque nós temos a limitação da próstata, que pode ajudar a aparecer um problema de próstata, esta droga você pode comprar em qualquer momento e os rapazes começam a usar para brincar, etc. É uma injeção praticamente inócua, ela não leva a grandes problemas, mas que não devia ser usado dessa forma. Assusta, mas é uma bobagem, não dói nada, você aplica e realmente para quem tem problema grave de ereção é o ideal. Se, entretanto, o homem não consegue ou tem uma contraindicação, problemas vasculares para injetar a droga eretora, ele pode fazer uso desta bomba de vácuo. Existe ela menor. Esta é elétrica, existe ela com pilha, existe de várias formas, os sex shops vendem, mas não é aconselhável, tem que ser comprado um médico, um instrumental médico, porque aqui vai ser feito um vácuo, né, uma pressão negativa que vai puxar o sangue do corpo para o pênis, porque a ereção nada mais é do que isso. Você relaxa o pênis, o sangue flui do corpo para dentro do pênis. À medida que o pênis se enche de sangue, as veias fecham, o sangue não retorna e o pênis fica ereto durante o tempo necessário para o ato sexual. E isso esse aparelho vai fazer. Você liga ele puxa todo o pênis, o sangue para dentro do pênis, e em seguida, na raiz, você coloca o anel de Vênus, que todo mundo conhece, e proporciona
uma ereção de meia hora, né? Isso é utilizado por pacientes cardíacos graves, obesos, senhores que já não podem mais, de alta idade, que não podem mais fazer uso de injetável ou oral. E, por fim, se nada disso resolve, ou se o próprio paciente não aceita ficar com essas manipulações, você tem o implante de prótese peniana, que é o último caminho, né, a última opção. Então, os rapazes chegam, eu quero colocar uma prótese. Não é assim. Qualquer ereção natural que você tenha é melhor do que o implante de prótese. Apesar de que o implante de prótese dá um efeito estético quase que perfeito. Muitas garotas, muitas senhoras têm relação com os senhores que têm implante de prótese e elas não notam. Olha que perfeito. Não é? Então, esta é a mais simples, fácil de colocar e de poucas complicações, e esta é uma das mais complexas, porque essa aqui ela é inflável. Então, são duas hastes penianas. Esta bomba ela fica na bolsa escrotal, e quando o homem quer ter ereção, ele entre o testículo, ele aperta a bomba e o pênis fica ereto. Né? Você sente que ele fica ereto. Tem um intercurso sexual 15 minutos, 1 hora, 2 horas, o que ele quiser. Terminando o ato sexual, ele dobra a haste peniana, o pênis dele, por 30 segundos, e novamente o pênis fica flácido e ele esconde, e ele não precisa esconder porque o pênis fica flácido. Este aqui, que são as próteses que são semi-rígidas, o homem tem que disfarçar nas roupas. Então, à medida que você usa uma prótese semi-rígida, você já não vai poder usar todo tipo de roupa de banho, você já não vai poder usar calças muito apertadas, porque vai aparecer. Doutor, e em relação aos livros que o senhor publicou, um deles sendo esse aqui, ó, O Sexo do Homem Idoso, o que o senhor pensou quando escreveu os livros para que a gente entenda um pouco o que o homem vai encontrar lendo todos esses livros que já foram escritos? Eu pensei em dar informação. Eu trabalho há 38 anos com esse assunto e às vezes eu ficava assim surpreso de ver senhores esclarecidos em outras áreas com bobagem sexual, né? Por exemplo, eu quero ejacular uma quantidade igual eu ejaculava aos 20 anos, eu quero ter com essa garota 3 atos sexuais numa mesma noite. E eu ficava, como é que ele acha que isso é possível se ele está com excesso de peso, já tem sinais evidentes de envelhecimento, entretanto ele acha que a sexualidade dele permanece igual, e não permanece. Então achei necessário, em 10 capítulos, informar desde o que é que acontece com o nosso corpo, de modo geral, e com a nossa genitália, que também envelhece, até orientar como o homem deve se adaptar, né? Como ele deve se adaptar e não ter expectativa, porque o que maltrata é a expectativa. É quando você acha. Então, vem senhores de 70 anos, doutor, estou tendo um ato sexual por semana, eu estou impotente. Eu falo, mas o que é que o senhor quer? Não, eu queria, como eu era novo, eu tinha 3, 4 vezes por semana, mas eu tenho que explicar para ele que já não é assim, que o período refratário dele, porque nós homens temos o período refratário. Quer dizer, um jovem, ele tem um ato sexual, 2 horas depois ele está com desejo e consegue realizar. Aos 40 anos, o período entre um ato sexual que o próprio organismo administra é de 2 dias. Então, um homem de 40, 50, ele vai ter uma relação sexual a cada 2 dias. Um senhor de 70, seguramente ele vai ter um ato sexual por semana, a cada 10 dias, e é normal. É uma administração que o próprio organismo faz sobre a nossa própria sexualidade. E ele quer quebrar isso. Entendi. Ele não aceita e quer quebrar. Doutor, obrigado então pela participação e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. O programa de hoje termina deixando a dica do livro O Sexo do Homem Idoso, editora Tesauros, do Dr. Mário Pedro dos Santos. Até semana que vem.